Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E hoje é dia de passar limpo o ano de 2025, né? Falar dos grandes números, olhar pro futuro e pensar, planejar o que vai rolar em 2026 aqui no Surra de Lúpulo. Alô, Loite, eu sou Henrique Boaventura e chegou aquele momento de escutar a Simone sofrer. E vocês já repararam que ao longo do ano a voz da Lud, a introdução dela vai diminuindo a intensidade. Então a gente entende que tá chegando no final do ano quando a intensidade diminui. Porra, Brasil! Eu reparei. Eu já tô rodando assim, ó, o tic-teco tão dando cabeçada e, na verdade, o problema também é da Simone. Porque a Simone chega numa pressão com a gente em dezembro. Ela chega falando, e aí, o que você fez? Então é Natal, e o que você fez? O que você fez, Henrique? Porra nenhuma. Na verdade, fiz muita coisa. Esse é o problema. Pois é, esse é o problema. A gente tá esgotado. O fusível tá queimado. O fusível tá queimado e eu, tipo, mas eu também me sinto cobrado. Eu sinto que a voz da Simone é uma cobrança do tipo, você poderia ter feito mais. Você deveria ter feito mais. Exato. Aí não tem. Pois Essa colinha aqui não cabe mais nada. Quer dizer, vai ter que caber porque ano que vem tá aí, né? Oh. Gente, queria lembrar vocês que se você gosta desse conteúdo, dessa trocada de palavras linda e maravilhosa, onde a gente tá cansado, moído, mastigado desse ano, mas com muitos sucessos na nossa sacolinha, vem ser mecenas do Surra de Lúpulo. Entra no site apoia.se/Surra de Lúpulo e pega teu ingresso pra esse mundo. A gente não vai ficar aqui, esse aqui é o último programa do ano, foram muitos programas, a gente já falou isso 1 milhão de vezes, e o jeito grátis de ajudar é pegar o link desse episódio, mandar pra um amigo que gosta de cerveja artesanal, baboseira e tal, espalha a palavra do Surra de Lúpulo. Outro jeito bom de ajudar, que também é de graça, é dando estrelinha pra gente lá no Spotify, Apple Podcasts, comentando, botando o coraçãozinho, comentando os comentários lá nos posts e etc. Faça alguma coisa, diga que você gosta da gente só porque você gosta, pronto, acabou. Abre esse coração. Muttley, faça alguma coisa. Me lembrei disso agora, não sei porquê. Só faltava a risada dele. E quem esteve conosco esse ano inteiro maravilhoso foi a cervejaria Stannis. E que ano! Eles trabalharam demais e colheram conquistas importantes, medalhas em concursos nacionais e internacionais, crescimento da marca e, claro, reconhecimento pelo cuidado que colocam em cada detalhe, em cada gota, eu diria, de cerveja. A Stannis produz cervejas de qualidade, daquelas mais acessíveis às mais disruptivas, sempre com execução impecável e atenção total ao produto final. E a nossa audiência entendeu o recado, vocês fizeram exatamente o que a gente pediu, quase demandou. Compraram de quem ajuda a manter o Surra de Lúpulo no ar. Então continuem assim, bebam cervejas boas e bebam Stannis. Acessem o site stannis.com, Stannis com 2 N's, e usem o cupom SDL12 para garantir 12% de desconto. Aproveite que eles entregam pro Brasil inteiro. Exatamente. E mecenas tem 25% de desconto, então não tem motivo para não aproveitar Stannis. Bom, a gente fazendo aqui uma brevíssima introdução, Surra de Lúpulo nasceu em 2020, né? E aí em 2024, uma grande mudança, que foi com a saída do Leandro, meu grande amigo e cofundador dessa brincadeira séria. A partir dali eu sabia que tinha muito trabalho pela frente ainda. Procurei o Henrique pra, quem sabe, né, de repente a gente unir forças e seguir junto nessa caminhada. E assim foi. Em 2025, com os podcasts trabalhando em conjunto e com linhas editoriais bem definidas, né? Que é uma coisa que você já deve ter reparado. Se você não reparou, volte 2 casas e tente novamente, né? Você tem TDAH. Não é só a gente que tá batendo biela no final do ano, você também está há mais tempo. Exatamente. A gente começou a organizar a casa, né? Não só pra continuar entregando os conteúdos de qualidade que vocês já estão acostumados em todos os podcasts, mas também pra profissionalizar ainda mais tudo que a gente já faz por aqui.
Então, esse ano a gente buscou fortalecer as relações com patrocinadores, a gente se aproximou de empresas e parceiros para pensar não apenas nos episódios, né, que a gente tem no nosso cardápio, mas também em benefícios reais para os mecenas. Exatamente. Essa galerinha show de pelotas que ajuda também a manter o Surra de Lúpulo no ar, né? E aí a gente teve promoção de cerveja, desconto aí com as Tânis, com a Dogma e etc. Sorteio de ingresso, de evento, desconto em curso, palestra e muito mais. E é claro que, gente, apesar do Henrique falou ali, a gente teve muito sucesso na nossa sacolinha, é verdade, não podemos reclamar, mas a gente também enfrentou desafios, planos tortuosos que a gente não imaginou. A gente levou algumas portas na cara, a gente teve algumas decepções, encaramos algumas tretas absolutamente involuntárias, nada disso foi procurado por nós, mas aparentemente nós temos um para-raio para tretas. Para tretas. Para tretas. E aí, além disso tudo, a gente passou infinitas horas gravando esses programas todos. A Dogma também foi uma parceira incrível esse ano e acho que vocês deviam se ligar nessa dica. Meus amigos, o Natal tá chegando e você ainda não garantiu todos os presentes, eu tenho certeza. E você quer agradar aquela pessoa que adora uma cerveja de qualidade, mas você não sabe como. Já pensou em dar uma assinatura de cerveja de presente? Pois a Dogma, nosso patrocinador, tem um clube de assinatura de cerveja com qualidade excepcional, sempre com novidade e cheia de cervejas fresquinhas entregues na sua casa ou na casa daquele amiga que ama cerveja de qualidade. Com a assinatura de cerveja, você será lembrado não só no Natal, mas no ano todo. E claro, pode aproveitar a compra e o desconto com o cupom SDL7 para garantir as cervejas da ceia. Acesse www.cervejariadogma.com.br. E números, né, de 2025, já que nós temos uma demi-maníaca por números no podcast, eu acho importante a gente nutrir, a gente sustentar esse vício dela em números. Foram 48 episódios publicados em 2025, somando mais de 43 horas de programa. Então é tempo pra caramba ouvindo Ludmilla e eu aqui. Tivemos 12 episódios da série Cada Cerveja Uma História, um sucesso, eu diria. E o mais ouvido foi o da Brahma, que fez a galera apertar play sem parar. E sem pensar duas vezes, mais de uma vez, inclusive. É isso aí. Quem brilhou por aqui também foi o nosso amigo Carlos Velho, falando sobre o Untapped. Esse aplicativo que a gente ama odiar. Henrique, então, pelo amor de Deus. Aplicativo chato. Ah, não, calma. Agora ele expandiu a chatice, agora eu posso fazer check-in d'água agora. Então, inclusive eu já prevejo um novo episódio com ele pra discutir essas mudanças que a plataforma vem passando e tudo que tá acontecendo. Aliás, muitíssimo alinhado com as novas tendências. Nada é mais só sobre cerveja ou só sobre uma bebida, enfim. A gente vai se deparar com esse assunto ainda muito pela frente. Outra série que conquistou o público aqui foi o Case Cervejeiro. A gente gravou 6 episódios e o mais ouvido foi o da Dude Brewing. O Josemar, assim, praticamente desenhou o plano de negócios para quem quis ouvir e aprender, de repente até copiar algumas coisas que a Dude realizou por lá. Falamos ainda com 4 convidados internacionais. 3 pela série Cerveja Sem Fronteiras, que a gente trouxe, né, um raio-x dos mercados de outros países, Estados Unidos, Uruguai e Bélgica, e mais uma participação especial da Amélie Tassin, que é do Woman in Beer do Reino Unido. Exatamente. Esse programa, aliás, me deu bastante satisfação. Aqueceu o coração, né? Muito, muito. Saber que existem outras mulheres se organizando e tentando dar o jeito delas, mas, ao mesmo tempo, bittersweet, né? Dá uma frustração de pensar que a gente ainda precisa se organizar desse jeito para poder se desenvolver nesse mercado, que ainda é tão desigual entre homens, mulheres, pessoas brancas, pessoas negras e etc. É bom e ruim. Né? Mas, enfim, vamos lá. Seguimos. Pela primeira vez, a gente dedicou uma atenção à parte comercial das cervejarias, né? Um tema que ainda tem muito chão pela frente, ainda tem muita coisa pra gente aprender e certamente vai render mais episódios em 2026. E a gente também deu uma espiada na vida do outro lado do balcão. A gente conversou com o Paulo Almeida do EAP e um papo mega rico pra falar de praticamente um dinossauro que já quase não existe mais, essa figura do empório com muitos rótulos, muitos taps e mantendo a qualidade do serviço e da curadoria lá em cima. Então a gente quer aprofundar esse tema, trazendo mais donos de bares e outros estabelecimentos para entender as suas realidades e poder ter um olhar aí mais aprofundado sobre esses temas. Não só isso, né, Lud? A gente também trouxe o Morango,
Como é que é o nome do morango? É o Adalberto, que falou sobre comercial com a gente. Exatamente, a gente trouxe o Adalberto também, que trouxe sobre comercial, sobre a parte de venda mesmo, né? E eu acho que isso foi uma mudança bem legal que a gente introduziu, porque é um lugar que a gente não olha, a gente só olha pra cerveja do momento que ela tá no copo pra frente ou da garrafa pra frente. E entender a parte que vem antes também é muito importante para as pessoas que estão olhando pro mercado, né? Exatamente. E também, ao todo, foram mais de 55 convidados ao longo do ano. O que significa um trabalho intenso de pré-produção, pesquisa, construção de pauta, lidar com pessoas... Não, brincadeira, todo mundo é muito querido, gente. Menos eu. Eu sou o problema aqui. E foi uma quantidade como essa, uma quantidade incontável de piadas ruins, né? E boas risadas, gargalhamos a litros. Exatamente. E aí a gente vai falar que depois de uma fusão, geralmente costumam nascer novos frutos, né? Então, depois dessa fusão com Braçagem, a ideia é que o Surra de Lúpulo seguisse fiel às suas raízes, né? Entender e discutir o mercado cervejeiro do Brasil e do mundo. Mas nessa maluquice deliciosa, nasce o Plantão Cervejeiro, que é o nosso mini podcast de notícias, onde até 13 minutos, mais ou menos, você fica por dentro de tudo que realmente importa no mundo da cerveja. Esse danadinho, esse sapecote, foi uma grande viagem nossa. Na verdade, o Henrique tinha essa ideia, falava disso com frequência, e eu não tinha juízo pra dizer não. Sabe aquela pessoa que não fala não? Aí a gente fez o piloto, achou divertido, funcionou, e o resto é história. Você não é somente... Eu não vou ficar dando tapinha nas suas costas. Você não é somente a pessoa que não diz não. Você é a pessoa que diz vamos. É diferente. São sentimentos diferentes. Não coloque na mesma equação. Eu podia falar, não vamos. Mas esse programa realmente é uma coisa que, tipo, cara, eu não quero mentir, mas fazia mais de 2 anos que eu já tinha essa ideia. Tipo, não é muito mérito, mas o mérito é botar pra fora. E a gente fez isso acontecer. Mas o retorno que a gente tá tendo com o programa é muito massa, assim. É uma coisa que... A gente tem, tanto o Surra quanto o Braçagem Forte, eles têm muitos anos de estrada. A gente tá distante daquele momento inicial, de iniciar um programa, de construir, galgar pessoas, né? Pessoas, ouvintes, e etc, etc, etc. Então, ver isso acontecendo de novo e com a velocidade que tá acontecendo é muito massa. E ele foi pela primeira vez ao ar, dia 18 de fevereiro de 2025. Nem vou contar como é que foi essa gravação, mas enfim. E desde então, todas as terças-feiras de manhã, você pode ler a newsletter lá no nosso site, plantãocervejeiro.com.br, ou ouvir o podcast, ou ainda agora, uma coisa mais recente aí de o quê? 10 episódios pra cá, Lud, talvez? Acho que mais. Mas, loucuragem total. Você pode ver a nossa cara, nosso rosto, nosso momento Jornal Nacional, onde a gente se arruma, bota roupa diferente, inclusive, pra gravar. E foram 45 episódios só em 2025, somando mais de 7 horas e meia de conteúdo. Então... Só pra você ter uma ideia, até o último programa do ano do Plantão, vão ter sido 21 episódios em vídeo. Caraca, já faz tanto tempo, assim. Nossa, passou batido. Pois é. Passou nada, gente. É sangue, suor e lágrimas. Total. E a gente reportou mais de 300 notícias, sempre com uma curadoria afiada, que eu acho que é o ponto principal desse programa. Não é falar baboseira, não é trazer abobrinhas, não é encher linguiça. Vocês não têm a noção do trabalho que essa mulher tem de ler notícia e filtrar notícias e buscar informações que sejam realmente úteis e não simplesmente, sabe, eu vou ficar fazendo release. Não, a gente busca coisas importantes. Vocês têm que dar um mérito pra Lud por isso, tá? Tamo junto, tamo aqui tentando descobrir, mas assim, eu acho que a melhor recompensa pra gente em relação ao Plantão é justamente... É dinheiro. A melhor recompensa em relação ao Plantão é a adesão que a gente recebeu. A gente, apesar de tanta experiência em podcast, tanto o senhor quanto eu, fomos garotos, fomos molecas, na hora de decidir ter um feed separado, decidir ter um segundo perfil do Instagram. Enfim, talvez a gente pudesse ter queimado etapas se a gente tivesse alojado o Plantão num feed já do Surra ou do Braçagem dentro do Spotify, decidido um dos perfis também do Instagram para seguir, porque a gente já alcançaria mais pessoas de cara, não ia ser uma novidade para o mercado, mas mesmo assim, os números mostram que o Plantão vem crescendo assombrosamente, surpreendentemente, e as pessoas percebem o valor que ele entrega. Claro que tem um fator muito importante, que é a newsletter toda semana.
Então é um podcast que ele já nasce até inclusivo, acessível, porque ele tem o vídeo, ele tem o áudio e ele tem o texto bonitinho. Se você quiser ler as matérias, os links vão estar lá e tal. Então a gente está muito feliz com o resultado do plantão até o presente momento, Brasil. Vamos ver o ano que vem como será. Eu não tinha parado pra pensar na questão de inclusão. Realmente, ele é inclusivo, né? Porque não deixa a informação de fora. Tipo, lógico, tem níveis de inclusão, né? Mas no final das contas, temos inclusão. Sim. Mas vamos lá. Então vamos falar disso do Braçagem, porque foi uma inovação ou uma inovação que a gente colocou esse ano, que o Surra já tinha todos os episódios transcritos. É verdade. E a gente agora fez isso também com Braçagem e a galera lê pra caramba, a galera acessa, porque o conteúdo é um resumão técnico do que rolou no programa, ajuda o povo a fixar, fica mais fácil de pesquisar, e a gente torna, assim, o podcast, que é uma mídia tão excludente, mais acessível para mais públicos que queiram poder consumir, né? Ludmilla multiplicou por 10 os acessos do Braçagem Forte, pra você ter noção. Então, sim, as pessoas querem buscar e eu... simplesmente era, enfim, deixava isso de lado por, sei lá, uma avalanche de outras coisas. Não, sem dúvida, mas é isso, eu acho que agora a gente tá conseguindo olhar pra trás e pensar na fusão nesse último ano de construção do que era só do Braçagem, do que era do Surra, daquilo que a gente falou assim, não, agora se um faz, o outro vai fazer, para o bem e para o mal, e vamos ver. E o que ajudou a crescer no Surra o seu olhar, o que ajudou a crescer o Braçagem com o meu olhar, aí a gente também conta com a ajuda de outras pessoas pra fazer isso, né? Total. Então, por exemplo, a gente tem o Rubens na edição, que tá editando brilhantemente os 3 podcasts, o plantão, inclusive, em vídeo, apesar dele enlouquecer a gente. Ele enlouquece, Rubens, mas a gente gosta de você. Né? Mas você me tenta, eu flerto com o burnout. Rubens, é foda. Desculpe! Então, na verdade, o Rubens está atrapalhando a minha evolução espiritual. Toda vez que ele me fala um prazo, não entrega no prazo que ele prometeu. Depende, Lud, depende. Se já parou pra pensar, se for pra encaminhar você pra descolar o espírito do corpo, pode ser que ele esteja aproximando. Pode ser. Além do Rubens, a gente também tem o Gabriel Gurian, que tá com a gente nas pautas do Cada Cerveja Uma História, que faz toda a pesquisa histórica pra gente não falar nenhuma besteira por aqui. E ele também é o revisor de todos os textos do blog, pra gente também não falar nenhuma besteira por lá. Ou seja, a gente tá sempre muito preocupado e antenado se a gente tá entregando um conteúdo que é real e de qualidade para quem tá consumindo as coisas da gente aqui. Importantíssimo. E aí, mais recentemente, a gente apresentou o nosso novo sócio, Maurício... Exatamente, Maurício esteve com a gente no programa sobre a pesquisa, tá aí para ajudar no comercial, no atendimento ao nosso patrocinador, melhorar esse relacionamento, fazer mais negócio, pra gente poder crescer estruturado, né? E inventar cada vez mais maluquices diferenciadas aqui pra vocês, pô. Eu tô muito feliz porque nós temos mais um patrocinador sensacional que vai estar com a gente em 2026. É bom demais poder começar o ano sabendo que temos empresas incríveis como a Pineapple do nosso lado. A gente sempre quis estar mais próximo desse universo de quem vende para cervejarias, que é onde está a inovação, né? A Pineapple, por exemplo, não para de inovar. Já tem levedura que é referência no mercado para cervejas de baixo teor alcoólico e zero álcool. Acabou de lançar uma levedura personalizada para o estilo Juice IPA, que continua sendo um dos mais importantes da cena cervejeira, e tem muitas novidades super legais previstas para o próximo ano, que a gente ainda não pode falar por aqui. E se nós estamos felizes em contar com a parceria da Pineapple, a sua cervejaria também pode. Acesse o site da NP Brewing, distribuidor exclusivo da Pineapple no Brasil, para garantir a sua. E falando em maluquice diferenciada, Ludmilla, o que 2026, que temas que a gente tá querendo aprofundar, ou até talvez não aprofundar, mas sim começar a abordar, que você acha que a gente já pode dar uma palhinha pra quem tá ouvindo? Assuntos que eu gostaria muito de aprofundar, e eu acho que agora aqui é aquela hora que a pauta foi embora, tá? Agora a pauta foi embora porque um assunto vai puxar o outro. Falta solta, baldinho de siri. Eu, pessoalmente falando, queria muito falar sobre concurso. Tipo assim, muito. Queria falar mais sobre concurso, queria entender mais concurso. Na verdade, eu queria que a gente pudesse ter um grande dashboard de todos os concursos nacionais, né, que aconteçam no Brasil, que sejam nacionais, regionais, blá, 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 estaduais, que era pra gente poder ter um raio-x, de fato, de quem foi a melhor cervejaria do Brasil.
Momentos tensos e vocês entendam a maníaca dos números, como eu falo sempre. Mas pensa só, cara. Na NFL, na NBA, os caras sabem quantas cestas de 3 o cara acertou. Os caras sabem quantas o cara errou. Os caras, eles sabem qual pé que o cara usa pra jogar a bola de 3 com mais frequência. Por que a gente não pode saber aqui quais foram as melhores IPAs do Brasil, reunindo todos os concursos? Quantas amostras em média as cervejarias mandam? Quantas cervejarias mais participam? Por que não? Isso ia ser um dado divertidíssimo. Isso ia ser um programa, Henrique, pra ser transmitido no YouTube com você com roupa de gala. E eu de vestido longo, olha que loucura. Fala só. Então, algumas coisas a gente consegue sem a colaboração de outras entidades. A gente consegue, as medalhistas, essas coisas, mas eu acho que o que tu trouxe é muito interessante, que é quantidade de inscrição, porque nem toda inscrição vira medalha, nem toda participação vira medalha. Não. E aí, tipo, qual é o ritmo de evolução? Uma coisa que eu fiquei pensando que seria muito interessante é tipo assim, pessoa 2021 mandou uma cerveja, uma IPA, não ganhou nada. 2020 pegou o feedback, 2022 tirou bronze, 2023 tirou prata. 2024 tirou ouro, sabe? Tipo, ver uma evolução assim, sabe? Seria uma coisa interessante. Não, seria super interessante a gente conseguir ver uma cervejaria entregando essa recorrência de amostra, né? Acreditar de fato e usar o concurso na raiz do que ele seria, né? Que é pra ela aprimorar a cerveja que ele tá produzindo. Mas eu fico pensando do tipo, será que as cervejarias inscrevem sempre a mesma cerveja na mesma categoria, às vezes o mesmo nome em outra categoria porque percebeu que tinha colocado no lugar errado? Cara, eu acho que ia ser um material muito rico, ia ser coçar uma coceira tão boa. A tua, no caso. A minha. Mas eu tenho certeza que essa coceira é de outras pessoas. Mas, de novo, eu acho que seria muito massa, e seria mais massa ainda se a gente tivesse acesso aos dados não só do sucesso, que é o que a gente tava falando antes da NBA. A NBA não é só sobre sucesso, não é quantas cestas que tu acerta, mas é quantas cestas tu erra também, quantas assistências que tu perde. Enfim, tem que saber isso também pra entender o aproveitamento. A gente podia saber que geralmente isso é todos os concursos atualmente são inscritos no BAP, né? Que é o... Boa parte deles. Tá. Já seria muito incrível se a gente tivesse. A gente ali vai saber quem foram os jurados. Também é uma boa. De cada concurso. Quantos caracteres cada jurado... Aí é dedo na ferida pra não dizer em outro orifício, né? Não, tudo bem. Quais são os jurados que mais participaram de concursos? E eu tô de olho, gente. Eu sei quem são as pessoas que fazem poucos caracteres. Eu sei, gente. Quais foram os jurados que mais participaram de concurso? Enfim, eu acho que tem muita informação bacana para saber. Que vai vir de lugar de curiosidade? Claro que sim, claro. Mas as melhores coisas da vida nasceram a partir de curiosidade. BAP, a gente nem quer saber o concurso, só quer os dados. Manda pra gente. Exato. Tipo, quantos foram, se é nacional, se é regional? contato@surradelupulo.com.br. Só isso. Não precisa saber? Não, a gente só quer saber do Brasil. Não, então, vamos supor. O concurso nacional é aquele que pretende julgar nacionalmente, mas aí você tem a Copa do Sul. Tem a Sul-Americana, tudo isso. Manda também, a gente filtra aqui, Entendeu? Pode mandar. Só diz que é internacional ou não. Manda. Manda pra gente, a gente resolve aqui. Olha essa carinha aqui da Lud. Olha, você consegue dizer não pra essa cara? Manda. Mas, eu também queria falar de geral de concurso, assim, sabe? Eu acho que esse tema fica... A gente é implicante, eu sou um pouco implicante com concurso. E eu queria ser propositiva. Eu tô decidindo que em 2026 eu quero reclamar, mas eu, além de... Vai ser uma pessoa melhor. Eu quero ser propositiva. Eu quero reclamar, porém trazendo uma proposição. Entendi. Faz sentido. Acho uma boa ideia. Entendeu? Ser uma pessoa melhor. Eu tô tentando. Boa, eu desisti. Vamos ver se dura até o meio do ano. Vamos se dura até janeiro. E você, Henrique, tem um tema que você quisesse você trazer aqui? Eu vou falar, inclusive, com nomes, porque a gente teve uma experiência muito legal. A gente esteve na Guarnieri, agora em novembro. E a gente teve uma conversa tão massa com o Luiz sobre, não necessariamente sobre produção de, que malte tu usa, que malte tu não usa, mas a gente teve uma conversa tão boa com ele, assim, sobre decisões, sobre caminhos, sobre crescimento, sobre a abordagem que ele tem perante a cervejaria dele. E eu queria fazer mais isso em loco mesmo, assim, sabe? Sentar com uma cerveja na mão, conversar sobre a cerveja. A gente conversou sobre a cerveja, a gente conversou sobre a cerveja sem álcool, a cachorro veleiro sem álcool, tomando junto com ele, sabe? Tipo, olha, a gente tentou fazer isso, foi
por esse caminho, não sei o quê. Esse é o tipo de conversa que eu sinto falta, que eu acho que o remoto, ele não dá a mesma sensação, ele não dá o mesmo feeling de conversa, sabe? Ele engessa um pouco a parada. E eu gostei muito, eu queria tentar, com uma próxima vinda da Ludmilla, a gente tentar encaixar pelo menos, sabe, a gênese de um programa assim, sabe? Aproveitar aquele teu Zoom. Ele tá falando só pra eu ir pra Porto Alegre, mas você pode vir pro Rio também, a gente pode fazer mais de um programa. Também. Aonde é que a gente vai no Rio de Janeiro? Onde é que a gente vai bater? Ué, a gente pode bater no Ocos Pocos, a gente pode bater nas cervejarias da Serra, tem, sei lá, 25 ou 30 cervejarias na Serra. É boa, então partiu o Rio. Todas ótimos contatos conosco, inclusive a Rota Cervejeira, que é uma das patrocinadoras da pesquisa, é guarda-chuva de várias cervejarias da Serra. Vão adorar receber a gente. Partiu o Rio, já tô com minha sunga aqui na mão já. Que beleza, Brasil, que beleza. Que cena horrível. Vamos ver se o Henrique vai de roupa pra esse podcast ou se ele vai de sunga. Aguardem. Que cena horrível. Outro assunto que eu queria que a gente aprofundasse mais tem a ver com a área comercial das cervejarias, né? A gente fala muito no Braçagem sobre técnica, sobre produção, não só para o caseiro, mas também, às vezes, até em maior escala. E aqui no Sul a gente fala de mercado, de insumo, de como é, como é que não é. Então, a gente não fala como é que a pessoa vende esse catiço. Se vai envasar em lata, se vai tentar ter bar próprio, se vai ser barril, se vai focar na garrafa, se é PET. Então, eu acho que a gente queria ir um pouquinho mais para esse caminho para poder conhecer ainda mais esses meandros. E mostrar que tem maneiras diferentes, né? Talvez levar um pouco de dar visibilidade para maneiras diferentes, né? As pessoas talvez não conheçam que tem uma outra cervejaria fazendo uma maneira diferente, que, sabe, isso encaixa, inclusive, com o fato que tu trouxe sobre buscar pessoas que estão tentando reinventar a roda num setor desgastado, né? Já tá um setor que tá sofrendo, de certa forma, por um excesso de igualdade, de sei lá, conformidade. Você tá querendo falar que tá tudo muito igual? Tá tudo muito igual. Não acha que tá tudo muito igual? Ah, tá todo mundo fazendo NEIPA, né? Exatamente. Tipo, e NEIPA cansou. Sabe o que eu quero ver em 2026? Menos NEIPA. Mas eu acho que... Ih, amigo, pede outra coisa. Cara... Aproveita que você tá sonhando e pede um pônei. Acho que não vai rolar, não. Eu quero um pônei também, gente. Eu não preciso mais cortar grama aqui de casa, eu posso botar um pônei pra comer minha grama. O Anakin com pônei ia ser massa. Eu acho assim, isso é um dos debates que a gente tem ouvido, todo mundo que tá fazendo retrospectiva, seja aqui, seja fora, seja quem tá traduzindo as retrospectivas das outras pessoas lá de fora, as tendências. Tá todo mundo falando que qual vai ser o próximo pulo do gato pós-NEIPA, né? Quem tá traduzindo lá de fora? Só pra eu saber. Não, gente, a gente não vai falar sobre isso aqui. E já que a gente está falando dos planos para 2026, por que não planejar uma cerveja com lúpulo brasileiro para o portfólio da sua cervejaria ou na sua produção caseira? E olha só, eu não tô falando só de edição especial, não. O lúpulo Saaz, plantado na Serra Gaúcha pela Mil Alt, tem 7% de alfa-ácidos e uma identidade sensorial única. E é perfeito para estar em um produto de linha, agradar muito seu público e trazer resultados incríveis para sua cervejaria. Viva a revolução do lúpulo nacional e entenda por que cada vez mais cervejarias estão escolhendo a Mil Alt. Fale com eles pelo Instagram, @lúpulosmilalt e garanta o seu. Então, eu acho que a gente não conseguiu identificar ainda qual vai ser o próximo pulo do gato. Será que o próximo pulo do gato vai conectar com um tema que eu acho que a gente vai ter que se debruçar aqui? A gente tem tido conversinhas sobre isso, que são outras bebidas? Talvez. Outras bebidas. Talvez. Outras bebidas, a famosa água lupulada, será que ela vai ser uma saída? Vai ser um novo produto? Será que os bares e as cervejarias diferenciarem, ter mais diversidade de outras bebidas também? Tudo isso, né? Pois é. Porque o que eu vejo é o périplo de todo mundo que quer fazer faz cerveja, aí vai pro destilado, né? Vai fazer um whisky. Sim. Ou vai fazer o gin, que é um fermentado, mas enfim, é uma bebida alcoólica de um teor alcoólico mais elevado. Eu não vejo muita gente, tirando quem já lá e faz cerveja sem álcool, fazendo migrações mais disruptivas. Tipo? Bom, se for pra falar de disruptivo mesmo, que eu acho que é até meio insalubre, tem os lançamentos da própria Heineken da Ambev, com aquela Flying Fish e a
a Lager Spritz da Heineken. Seriam Radlers, né? Seriam indo pro caminho de Radlers. Misturar suco de fruta com cerveja. Sim, bebidas de baixo teor alcoólico, saborizadas, pra atrair Baixa caloria, pra atrair um outro público e tal, não sei o quê. Então, assim, tentar entender no mercado independente quem, de repente, tá buscando... reinventar a roda. E, gente, pode ser que a gente traga uma pessoa aqui que tá tentando reinventar a roda dela e que isso não pare de pé. Claro que pode, né? Até reinventarem a roda de fato, muitas outras rodas cairão. Mas eu acho que era legal a gente tentar dar uma fuçada. Ao contrário do que eu vi em outros anos parecia que o horizonte era mais nítido, assim, do que ia ser a próxima cerveja, né? O próximo estilo que ia conquistar o mercado. Pastry Stout... Acho que a última pá de cal foi Smooth Sour mesmo, tipo, que ficou no horizonte. Mas aí que tá, todas essas foram marolas passageiras, você não acha? Eu acho que a última, a que realmente ficou, eu diria até que Catarina Sour foi meio que marola passageira. Durou mais tempo, mas hoje em dia diminuiu um pouco a quantidade de cervejarias que fazem Catarina Sour. O que ficou foi Hazes. Haze IPAs, Double IPAs, Haze APA... Pois é, os americanos, eles tentaram fazer a tal da Cold IPA lá, fazer isso frutificar, mas isso não foi adiante. Mas é que é isso, gente, não dá pra fazer cerveja pro departamento de marketing, gente, tem que fazer cerveja que as pessoas querem beber, se vai chamar de Paranauê IPA, foda-se, tem que ser uma cerveja que tenha um diferencial justo, sabe, não adianta ser uma coisa tão simplória do nível... Vou fermentar com uma levedura lager e vou fazer... Sabe? Pro público é bollocks. Não faz diferença. Então, é minha opinião, né? Não, mas boas ideias aconteceram a partir de coisas muito simples. Ruins também. Aí você pegou 100% das coisas, né? Ideias boas e ideias ruins aconteceram. Não, tipo, me dá um exemplo na cerveja de uma ideia boa que deu certo. Simples. Ué, o cara que inventou a NEIPA foi enfiando o lúpulo ali numa outra parte do processo... pra poder até achar aquele equilíbrio perfeito onde ela ficava. Não tão amarga, mas muito suculenta, nananã, e feitiçou as pessoas. Porque isso pra mim é magia. Acho que eles botam drogas. Mas não é simples. Mas isso não tem nada de simples. Pra chegar nessa equação não tem nada de simples. Entendi. Pensa comigo, a quantidade de esforço que o jovem teve que ter por quanto tempo pra chegar na Harry Topper, por exemplo, sabe? Eu nunca tomei uma Harry Topper. Eu já tomei. Já tomou Harry Topper? Pois é. Não. Pois eu acho que eu também nunca tomei. E aí, então, vamos aqui pensar numa coisa que eu acho que é uma provocação que a gente vai trazer pro pessoal, que é pensar justamente outras bebidas, sabe? Talvez, assim como o Great American Beer fez esse ano, e a experiência não é mais só sobre bebida, o Mundial de la Bière veio com essa história de ambientes instagramáveis e outras bebidas, e não ser mais só sobre a cerveja, os conteúdos que a gente produz aqui talvez também não possam mais ser só sobre cerveja. Tchan, tchan, tchan. Não, eu acho que a gente vai ter que olhar para outras bebidas, a interação delas com a cerveja e etc. Não sei, mas eu acho que isso é uma tendência, talvez. Eu acho que sim, porque é muito raro. Vamos lá, temos um público diverso, né? Mas é muito raro a pessoa ficar somente numa bebida. É muito de elas querer se aprofundar somente numa coisa. Se a pessoa tá indo atrás de cervejas diferentes, provavelmente ela vai querer tomar um café diferente. Provavelmente ela vai provar uma cachaça diferente. Sabe, não vai ficar no mais do mesmo, porque ela já criou aquele modo de exploratório, por assim dizer. Então faz sentido pra mim também, faz sentido. Vamos ver o que o futuro nos aguarda. Ou não. Para além dessas coisas todas, e novos assuntos vão surgir, a gente está falando muito sobre o planejamento de pautas do ano que vem, querendo trazer assuntos interessantes. Eu quero cada vez mais conversar com pessoas fora do país para entender o que está rolando, para ver como é que está a produção de conteúdo, porque a gente vai pegando uma espiada, porque o Brasil é um pouco a China da cerveja. Tudo igual. Entendi, mas eu entendi teu ponto. É tudo, tipo, a gente copia, tu quer dizer? A gente se inspira livremente. Entendi. Eu sou suspeito pra falar que eu tenho um problema de copiar coisa, né? Tipo, eu copio programas, essas coisas. A hora que a galera bater na porta do Braçagem, velho. Aí eu tenho duas advogadas. Essa é a minha parte boa na história. Tenho duas advogadas. Pois é, sorte que, apesar da ideia por exemplo, a ideia do plantão vir também da mesma rede, a gente deu um nome diferente. Agora, o Braçagem Forte, vocês foram bem literais, Brasil. Né? Mais ou menos.
Mais ou menos. Mas tudo bem, né? A gente é só um podcast de nicho. Tá certo. Bom, a gente aqui falando de projeto para 2026, tá todo mundo aí ciente, consciente. A pesquisa Retrato dos Consumidores de Cerveja volta com força total. A gente teve um grande trabalho de captação que vai possibilitar a gente realizar a maior pesquisa independente sobre o consumidor de cerveja que o Brasil já viu em toda a sua história. 520 porrada All around the world. 525 Desde do descobrimento, entre aspas, até hoje nunca se viu uma pesquisa assim. Exato, a gente está fazendo um trabalho muito importante. O Henrique, inclusive, fez na unha do zero o nosso novo formulário. Exatamente. Tá ficando bonito demais e a gente logo menos vai liberar para todo mundo. A pesquisa começa a coleta de respostas em janeiro e a gente vai passar praticamente o primeiro semestre inteiro falando de pesquisa de alguma maneira. Seja responde a pesquisa, seja fazendo insight, seja fazendo outras coisas. Então, seja sofrendo, botando pra fora. Exato. Também estamos em contato com a Brasil Brau, que é a grande feira bienal que reúne empresas e profissionais do setor para fechar negócios, aprendizados e novidades. Pode ficar... Anota aí nos seus planos para 2026, na sua fichinha técnica aí, que você vai ter algum tipo de baguncinha e você vai ver a gente lá. Tenho certeza disso. Se você ir e nos ver, por favor, vá lá falar com a gente. É importante, a gente gosta de falar com as pessoas. A Lud, principalmente. Eu acompanho ela. E por último, mas definitivamente não menos importante, a gente quer manter a saúde física e mental dos apresentadores, né, para que os conteúdos continuem chegando de qualidade toda semana. Então, a gente faz inclusive agora uma breve pausa para respirar nos conteúdos. É um retiro espiritual. Apenas do Braçagem do Surra, o plantão continua porque as notícias não param. Mas enfim, já é um respiro para todos nós. Janeiro voltamos com força total e a gente tá sempre aberto a ouvir sugestões, críticas, elogios, de preferência elogio, tá? Porque, porra, a crítica é foda. É foda. Pesou o clima. Mas ainda mais que a gente vai passar essas 2 semanas finais, a gente vai passar num templo budista, o Shagu Gompa, a gente vai pra lá pra recarregar as nossas energias. É isso, meus amigos. A gente fica por aqui sabendo que 2025 foi um ano gigante pra gente, assim, gigante. A gente não pode reclamar. E que 2026... a gente espera que ele seja um ano bom também, com muito trabalho, conquista e umas ideias mais malucas pra gente tirar do papel, porque juízo, né, cara? O que é juízo? Juízo é pra quem precisa. Isso aí. É isso. Juízo quem tem é comarca. E se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @surradilúpulo no Instagram e TikTok. Tem uma sugestão de pauta ou convidados ou convidadas, manda um e-mail para contato @surradilúpulo.com.br. É isso, meus amigos. Até o ano que vem. Essa piada é muito boa. Até o ano que vem. Beba local, beba com moderação. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog e Rubens Reis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.